todo mundo aí Isso. agora, Agora tá aparecendo. certo. Então a gente já pode começar, né? Vamos de novo, boa tarde a todos. Boa tarde. Queria primeiramente agradecer aí ao professor Dionísio, à professora Andréia Sá, por terem aceitado o convite e assim ter refletido a hora também. Isso não foi muito bom. E agradeço imensamente e tá, por ter feito a pesquisa aí junto com a parceria. E vou passar a palavra para o Isaac para apresentar o TCC, o Aprendizado da Arte por meio de estratégias de aula. E você tem 15 minutos, de 15 a 20 minutos, Isaac, para fazer as palavras aos professores para fazer as apreciações, tá? Ok. Eu vou deixar minha câmera desligada só porque melhora aqui o som, sabe? Então eu desliguei aqui a câmera. Eu vou gravar para deixar registrado aqui, tá? Tudo bem para todos? Sim. Sim, tudo bem. Então tá com a palavra, Isaac. Ok. Primeiro de tudo, então, novamente, boa tarde a todo mundo. Eu peço que desconsiderem a minha voz, porque eu estou resfriado há mais de 2 semanas, então ainda estou bem rouco. E provavelmente eu posso tossir, mas acontece, né? Graças a Deus não é Covid. Primeiro de tudo, eu agradeço o professor Dionísio. Já de longa data aí vem me orientando, de vez em quando aparece ali. E também agradeço a professora Capi por estar aqui presente. E agradeço também, e grandemente, a Anivalda Assunção por ser minha orientadora, e por ter me ajudado aí sempre ali para o caminho onde é que meu projeto estava mais perto, e por ter sido ali a minha luz nessa jornada aqui do TCC. Hoje eu vou apresentar sobre o meu TCC, e essa pesquisa digamos assim, o objetivo da minha pesquisa era fazer uma análise das minhas experiências de ensino para, através desses resultados, pensar melhor as minhas estratégias de aprendizagem. Porque foi através dessas experiências que eu comecei a pensar que tipo de professor eu seria e de que forma eu poderia contribuir para fornecer para o meu aluno, para a minha classe, uma boa aula de arte. Uma coisa que eu preciso falar é que, infelizmente, devido à pandemia do Covid-19, a gente não pode ter os nossos estágios obrigatórios. Então, as experiências que estão presentes na minha pesquisa são inteiramente experiências ou que estavam ligadas à UNB, por meio de disciplinas, ou à própria UNB, e uma delas é uma experiência que eu fiz no Varjão. Foi uma colega minha que me chamou para dar uma oficina de identidade visual para algumas crianças que faziam parte de um projeto sociocultural de lá, e eu fui participar. Então são essas experiências que estão presentes, tá? A minha pesquisa, ela se divide em 3 partes, e eu vou ser bem breve porque mais para frente eu falo inteiramente delas. A primeira parte eu contextualizo um pouco da educação, como é que é a educação no Brasil, e falo de algumas metodologias, como a metodologia tradicional. Depois eu falo sobre a abordagem triangular, que foi uma abordagem desenvolvida pela educadora Ana May Barbosa, propriamente pensada para o ambiente de artes, para o ensino de artes, e é uma metodologia que ela pode ser alterada por quem está usando ela. Tanto que o meu tipo de tripé, que seria esse, ele tá como contextualizar, fazer... Oi. Eu não entendo por que tá aparecendo assim aqui no chat. Tá aparecendo e você tá mudando de... agora sim. Tá. Agora foi? Desculpa. Tá. A voz dele tá boa para vocês, porque de vez em quando eu tô sentindo falhado. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Tá falhando para mim. Mas tá dando para entender. Ok. Sim. Tudo bem, então.
E no caso esse foi. E na primeira parte eu trago uma dessas experiências, que foi uma oficina de desenho que eu dei. É uma oficina de desenho que ela foi possibilitada por alguns decanatos de uma secretaria da UNB, que estava pensando ali de fazer algumas oficinas que alguns alunos dariam para outros alunos, para ajudar a desestressar, né, durante o semestre. E aí eu acabei entrando como oficina de desenho e dei uma oficina de desenho tanto para alunos da UNB quanto alunos para a comunidade geral. Na segunda parte, eu trouxe algumas experiências minhas. Eu estabeleci um diálogo entre a Feigal Strover sobre o livro dela de criatividade, com o John Dewey. Tem um livro que ele fala sobre experiências em arte. Então eu percebi que muito do que me faz, me compõe como artista e professor vem das minhas experiências. Eu trouxe essas experiências em arte e de ensino, e depois e aí eu falo como elas me afetaram para mim ir para esse caminho de professor, e como também me motivaram ali para pensar esse lado artista. E na terceira parte eu trago essas 3 experiências que eu já tinha falado, e aí eu falo mais sobre elas, sobre como o ensino e o aprendizado ocorreu nelas, e aquela que eu acredito que foi a que mais me enriqueceu esse ano, e tanto das três, mas nesse ano também, que foi a oficina de desenho. Falo um pouco mais dela, falo um pouquinho da cultura maker, para traçar um paralelo ali com cultura maker, com esse aprendizado mais que está um pouco mais em alta agora. E eu também falo sobre os ambientes virtuais de aprendizado. E por último, eu falo sobre um projeto que eu fiz, venho fazendo ele há uns 7 anos, que é um canal que eu criei no YouTube chamado Arte Educação, com o pensamento de disponibilizar conteúdo sobre arte gratuitamente. E o que eu trago ele porque ele me fez pensar sobre o que a gente faz e o que a gente passa pelos nossos alunos, porque muitos comentários eles eram referentes ao conteúdo que a gente dava, e isso foi mais um fomentador de mudanças para mim, de me conscientizar sobre a metodologia que eu pego, a metodologia que eu vou abordar, o conteúdo, como eu vou guiar a minha aula. Então isso fomentou várias mudanças, várias reflexões. Então a abordagem triangular ela foi criada pela Ana May Barbosa, pensada para o ensino de artes visuais. Esse triângulozinho, que é formado por 3 instâncias. Só um momento, vocês estão me ouvindo bem? Eu consigo te entender. Às vezes falha, mas dá para entender, sim. Ok. Eu também. Eu tô com um aviso aqui da Microsoft de que eu acho que eu vou desligar minha câmera. Talvez fique um pouco melhor aqui para vocês me ouvirem. Enquanto você está apresentando aí, pode. Ok. O triângulo original da Ana May Barbosa, ele não tinha essa questão do fazer, do contextualizar e do analisar. Tinha a questão do ler, do contextualizar e, na verdade, do analisar também tinha. Só que no meu eu coloquei fruição / analisar e no final ficou analisar. Porque foi isso que a gente fez. Eu falo um pouco da Ana May Barbosa, falo da sua contribuição, tanto para o ambiente do ensino quanto para o ambiente da arte. E por fim, eu já trago essa minha oficina de desenho que eu ministrei e falo como eu apliquei a abordagem triangular, como eu pude ver ela funcionando ali. A abordagem triangular você pode usar esse tripé na ordem que você quiser, então não precisa ser contextualizar, fazer, analisar, como eu fiz. Você pode analisar primeiro, fazer depois, contextualizar por último. Você pode modificar esse tripé de acordo com a sua necessidade, e não é uma coisa que tem que ser que vai salvar o professor, não é uma panaceia, mas é uma ferramenta muito importante. Quando eu apliquei isso na minha oficina de desenho com várias alunas, a gente teve cerca de 53 inscritas na minha oficina, a grande maioria era mulheres, e eu busquei ensinar os fundamentos do ensino, e aí eu tentei aplicar essa metodologia e foi com sucesso. E o que eu mais pude tirar dessa oficina, o que eu mais pude tirar dessa experiência para o meu caminho como professor, para um resultado assim substancial na minha vida como futuro professor, é que
não esperar do aluno um determinado resultado, não esperar aquilo ali que antigamente no ensino do desenho você tinha bastante, que era você ter aquelas estátuas de gesso para você ensinar arte, e aí você ensinava seguindo o modelo e esperava um determinado resultado. O que a gente mais notou ensinando para elas foi que cada pessoa se desenvolve num ritmo, cada pessoa tem um ritmo, tem uma facilidade, uma dificuldade para aprender, e aí todo mundo pôde ver junto a sua própria evolução. A gente contextualizou tudo, entendemos que o mundo que a gente vive é um mundo em 3 dimensões, e quando você desenha, você está transferindo essas informações para uma superfície que só tem 2 dimensões, que é a folha do papel. A gente fez diversos exercícios, né? Enfrentamos ali problemas e solucionamos, e por último a gente analisou e percebemos ali a nossa evolução. Deixa eu colocar ali, passar para a próxima, isso aqui. Esses daqui são alguns anexos da oficina, abaixo está o nome das minhas alunas, tá? Então assim, são alunas de níveis diferentes, alguns desses anexos vocês viram no TCC, alguns são novos porque tinham muitos, dezenas de desenhos, mas cada uma delas tinha níveis diferentes. Aqui a gente também vê ali um pouco de movimento corporal, de perspectiva, e esses foram os resultados da oficina, junto ali com essa, colocando em prática a abordagem triangular. Mais para frente eu fui falar das minhas experiências de arte que me influenciaram. Então eu falei de uma experiência muito poderosa que eu tive quando fui fazer a prova de habilidade específica. Lá estava uma obra do artista estadunidense Matthew Barney, que é o Sátiro, e ele vem de um filme que é o Cremaster 3, que é um dos filmes que ele fez lá, uma das cinematografias que ele fez. Eu também trago uma referência do simbolismo, que é um Anjo Caído, de Hugo Simberg, e isso são várias, isso vem de uma soma de influências, de experiências que eu tive, de referências que me ajudaram a me guiar no caminho da arte e como artista, e achar um meio que mais me interessava, que mais me tocava, e que principalmente ali eu me achava para me tornar ali realmente um artista. Em 2018 eu fiz uma série de pinturas simbolistas que dizem muito respeito ali ao meu íntimo, baseados ali um pouco na vertente simbolista, baseados um pouco também em alguns conceitos de Freud e do Nietzsche. Do Freud, a questão do ego, do ego e do superego, e de Nietzsche, a vontade de potência. E aí eu acabei fazendo essas pinturas em guache sobre tela, e elas têm as suas representações, que não serão discutidas agora por questão de tempo e de ocasião. Agora falando das experiências de ensino, essa daqui foi a primeira experiência que eu tive, realizada por uma disciplina de psicologia, psicologia de desenvolvimento da educação. Essas pessoas que aparecem, esses alunos, são alunos do Elefante Branco, que fica lá na Asa Sul, Brasília, e a gente ensinou as regras, a regra dos textos para esses alunos. A gente teve toda uma demanda grande, porque eram estudantes ali, vida real, uma coisa é teoria, outra coisa é vida real, e a gente tentou explicar, a professora se deu um tempo para a gente fazer essa oficina, a gente fez a oficina e no final a gente pediu que eles tirassem algumas fotos usando a regra dos textos, e essas são 2 fotos que eu escolhi. E você pode analisar a regra dos textos, nessa primeira não, mas o importante foi a criatividade que esses alunos usaram, e junto também com seus conhecimentos. A próxima experiência foi a oficina de identidade visual feita no Varjão. De um lado você tem o resultado final, foi tudo realizado num dia só. Eu ensinei para alunos de 5 a 14 anos como se faz uma logo, quais são os elementos que compõem uma logo. Todo mundo se uniu, escolhemos o melhor desenhista da classe, e a gente fez no final todo mundo brincou, e encerramos. Ali estou eu, no canto, no meio inferior, à minha esquerda está a minha colega, responsável por coordenar a oficina, e esse foi o resultado. E por último, esse daqui é um print de um dos nossos encontros virtuais. Essa é a minha classe, ali no canto esquerdo, acho que tinham um pouco mais, quase 30 alunos no dia, foi nossa primeira aula, e foi sobre geometria, e assim se seguiu mais de 10 encontros ali, todas sextas-feiras,
até a gente poder tá finalizando, agora faltam os últimos dias, mas a oficina está praticamente finalizada. Por último, eu trouxe brevemente mesmo, só para citar, um experimento que eu fiz, que foi um canal que eu tenho no YouTube, onde eu busco falar sobre artes, e de uma maneira mesmo só para, de alguma forma, devolver para a sociedade um pouco do que a gente recebeu na UNB. Então, assim, alguns conceitos que eu aprendi no curso, algumas discussões ou qualquer outra coisa sobre história da arte, eu tentei ali colocar numa linguagem mais deglutinável e aplicar. E o que mais foi importante, né? O que mais foi importante, concluindo tanto nessas oficinas quanto mesmo nesse próprio experimento, foi perceber como o aluno recebe esse ensino nosso, como as minhas alunas receberam o ensino de desenho, como pessoas que eu nem conheço assistem os vídeos que eu fiz e comentam, não gostei, ou então, como é que eu aplico isso na minha vida? E isso me fez refletir. Quando eu for de fato para uma sala de aula, diariamente ali dar aula para uma classe, como é que eu vou conseguir me portar, como eu vou conseguir coordenar todos esses conteúdos que a gente sabe que nem todos a gente consegue adaptar com abordagem triangular, nem todos a gente consegue adaptar à realidade do aluno, nem todos você consegue fazer, você consegue dar uma repaginada para que eles fiquem mais interessantes, para um aluno que nunca ouviu falar, por exemplo, do que é o cubo branco, o que é a anti-arte e outros demais conceitos, o que é Zygai. Então, assim, é uma grande questão que fica, ok, nessa oficina funcionou a abordagem triangular, eu consegui refletir sobre o meu aprendizado, sobre minhas experiências, e então repensar o modo como eu ensino e quem sabe tá pensando nisso para o futuro. Mas como fica a sala de aula real? Essa é uma questão tenaz, é uma questão assim contundente, e que é uma coisa que sempre deve ser pensada e repensada, porque a sala de aula é a prática, e muito que a gente aprende na universidade é a teoria, mas o importante é o professor não se cansar, o importante é o professor buscar forças, buscar teorias, buscar nesse amplo material estratégias e abordagens, repensar o ensino da arte e aplicar isso pelo bem dos seus alunos, para que eles tenham um bom ensino, para que eles possam pelo menos entender um pouco mais do conceito do que é arte, do conceito que é cultura, que é tão importante para a gente brasileiro, para a gente como ser humano, algo que tem atravessado tantas gerações, conforme os milênios se passaram, conforme a história da humanidade se passou. A arte é importante, não é uma coisa só para preencher o tempo livre dos estudantes. E vendo sobre isso, refletindo sobre isso, eu acredito que eu alcancei meu objetivo no final da pesquisa, mas o desafio continua. Eu acredito que esse desafio nunca vai desaparecer. É isso. Obrigada, Isaac. Acho que você pode tirar aqui você está compartilhando? Pode tirar esse compartilhamento aqui de tela, acho que fica melhor. E obrigada aí pela apresentação, e eu vou passar a palavra para o professor Dionísio. E fica à vontade, professor, para suas críticas, considerações, enfim. Nivalda, obrigado. Quero agradecer a você, quero agradecer a Isaac pelo convite. Muito obrigado, fico feliz de colaborar nesse momento tão importante, né, Isaac? Finalmente, depois de tanto tempo, bacharelado, licenciatura, parabéns. Sem dúvida nenhuma foi um desafio terminar um TCC e produzir uma série de questões práticas dentro do tempo da pandemia, porque a pandemia não foi só um evento, né? Ela criou um tempo de muita angústia, de muita incerteza. Pelo menos até o final do ano passado, a gente sempre imaginava que daqui a 2 meses a vida voltaria ao normal, mas ela não voltou. Então, foi planejar tudo isso dentro do calendário da universidade, dentro das suas próprias expectativas, certamente demandou bastante. E que bom que você teve ajuda, que bom que você teve orientação da professora Nivalda, que bom que você pôde nos apresentar aqui um trabalho com algumas reflexões, que eu diria até que são reflexões que extrapolam
as ambições de um TCC, você coloca alguns questionamentos que são questionamentos da relação da arte com a comunicação, com a mediologia, com a próprio estar e ser artista, com a escrita da história da arte, mas isso tudo só mostra a riqueza e o conhecimento que você pôde tanto assimilar como transmitir dentro da universidade, a partir das diferentes aulas que você teve aqui dentro, né? Então, assim, de uma certa maneira, o seu trabalho é um elogio ao meu trabalho, ao trabalho do professor Anivaldo, ao trabalho de todos os nossos colegas, porque ele é uma síntese, né, de áreas, né? Ele é uma reunião entre áreas, essa perspectiva do olhar artista. E eu gostei muito daquele momento em que você disse, você é muito, às vezes, incisivo, né? Muito, é difícil orientar você, eu sei disso, porque você às vezes é muito incisivo e tem pontos de vista que às vezes precisam ser relativizados, mas o crescimento é enorme, desde que nós trabalhamos juntos até agora. Eu acho que o grande sucesso desse TCC é o fato de que você aprendeu e descobriu que quanto mais se aprende, menos se sabe. É o básico, é o componente elementar, né, de que as nossas certezas começam a ficar mais apaziguadas naquele momento em que você diz assim do teu trabalho, olha, eu estava indo para uma metodologia errada, eu estava imaginando que pessoas que vinham de realidades diferentes, contextos diferentes, gerações diferentes, todas iriam seguir o mesmo caminho, a mesma nivelagem, né? Você vai usar a ideia de nível. Então, sem dúvida nenhuma, eu só posso dizer a você, e já considero um trabalho, na minha perspectiva, peço desculpas à professora Andréia, a quem eu cumprimento aqui, mas na minha perspectiva é um trabalho aprovado, né? Então, assim, não vejo de outra forma. Mas, como qualquer trabalho, e o meu trabalho é esse, eu tenho que achar problema, e eu sou bom nisso, né? Não tem jeito, você sabe disso. E aí eu acho que tem coisas que eu posso colaborar para afinar o teu texto, para colocar algumas questões para você, trazer alguns pontos que eu acho que são contradições, que podem ser atenuadas, e não que a gente não queira que as contradições apareçam, mas é que algumas delas não refletem o nível da pesquisa, do teu trabalho. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode começar, eu vou dizer de maneira muito rápida e franca, é que o trabalho todo precisa de uma boa revisão, porque imagino que ele foi feito também com um tempo muito estrito. E sei disso porque todos os trabalhos dos meus alunos também estão nesse processo de atropelo, né? Então isso é muito, muito do nosso momento. Eu acho que você precisa depois sentar, passar para alguém, dar uma lida. Tem uma série, e tem uma coisa muito da escrita, do texting, né? Que é tudo minúsculo, né? Então, assim, Brasil escrito em minúsculo, essa coisa da escrita mais informal, mas você tem que lembrar que esse é um documento importante, que vai levar o teu nome, o nome da sua orientadora, do nosso departamento, que vai ficar na rede, e você já é alguém seguido por 34 mil pessoas, meu caro, você já é uma pessoa pública. Então, assim, qualquer um que depois vá para o Google vai achar o seu trabalho e gostaria de achar no seu trabalho a base, né, a tecnologia social e de pesquisa que te ajudam a fazer o que você faz com a comunicação no ambiente do YouTube, no ambiente das redes, e querer encontrar alguma coisa ali que dê mais sustentação. Então vamos lá, né? Eu acho que eu vou ser breve, não é muita coisa. Alguns pontos depois você pode deve debater, com o professor Anivaldo. Eu acho que isso é sempre um momento de reflexão, mas também de liberdade. Eu vou aqui abrir rapidamente eu vou citando, como está gravando, eu não vou me deter muito no detalhe, porque você vai poder depois rever essa gravação e poder orientar melhor as suas correções. Uma das coisas interessantes, e aí eu falo como historiador, Isaac, é que a gente está muito acostumado com o pesquisador, o artista pesquisador, como professor, né? Porque é isso, você é um artista, pesquisador, professor, esse conjunto, né, que forma a sua personalidade intelectual, sempre entra com uma suspensão de que a arte europeia, de que a produção da história europeia não prestam.
Eu estou sendo bastante ordinário nas minhas palavras, mas é basicamente isso. Só que, no entanto, a cadeia de valores que às vezes você vai usar são tão europeias que chegam a ser um pouquinho soantes, né? Então, uma das coisas que eu gostaria que você observasse na página 15 é que, embora eu tenha entendido perfeitamente o que você quis dizer, você vai contrapondo ao fato de que o aluno na escola só está estudando para fazer o PAS, para fazer o Enem, etc. Você faz uma frase muito perigosa para a sua geração, né? Que é a ideia de que o sentido de se fazer arte é pela própria arte. Para um artista contemporâneo, isso não é uma frase bem colocada. Eu acho que o que você quer dizer é que a arte deve ser compreendida, ensinada, deve ser um espaço de conhecimento para além do PAS, do Enem. Eu acho que ali você pode reformular isso sem fazer e sem tirar do bolso essas frases que às vezes, né, não funcionam. Na página 18, você vai cometer um erro, e a culpa é minha, porque eu sou professor de História da Arte no Brasil, e é o momento em que vocês olham para a academia, olham para os gessos, e você acabou de falar isso aqui, né? Para as estátuas de gesso, olha para as pinturas do século XIX e vão dizer que aquilo tudo é tradicional. É tradicional, Isaac, para nós. Aquilo foi revolucionário. Aquilo foi completamente revolucionário. E uma das técnicas que você está usando na sua oficina, ela é do século XIX, ela é oitocentista. As ideias de quadrimetria, ideia de expansão, de contraponto, que vai formar a lógica dos terços, etc., tudo vem de lá. Então, é importante que você atenue isso um pouco, tá? Que você também se coloque um pouco no lugar desse passado. Há muitas críticas que a gente pode fazer ao ensino da academia no século XIX, inclusive que ela também ela faz uma manutenção de certas tradições, mas aprender com gessos estatuários foi uma revolução, porque se aprendia fazendo dentro das oficinas confessionais, das oficinas coloniais. Então isso foi a escolástica, ter um livro, ter um tratado, ter todo um material didático, isso foi revolucionário. Então toma cuidado para não cometer esse tipo de situação. Mais uma vez, na página 18, eu como paulista fico muito feliz, mas eu acho que você pode corrigir isso. A ideia de que a Semana de Arte Moderna de 1922 é o centro da arte moderna. Você não precisa reificar isso. Quando você escreve a Semana de Arte Moderna de 1922, foi uma manifestação essencial para tentar fazer algo novo às escolas e academias. Isso não está correto. Isso não está correto. Isso não resiste a um debate sério. O Instituto Moreira Salles tem um conjunto enorme de conferências esse ano para falar sobre isso, para trazer uma série de manifestações artísticas anteriores à Semana de 1922, manifestações que não estavam sendo colocadas nesse bojo. Essa frase você pode reconsiderar, inclusive até criticamente, porque os livros didáticos trazem, às vezes, ainda a semana como ápice, e ela não é o ápice, ela é apenas parte de um movimento. Na página 20 e na página 61, lá na sua conclusão, aí você vai ser humanista, né? Você adere a um pensamento humanista. Nós estamos num momento tão chocante da nossa brasilidade, tão adverso, tão complicado para as artes, que ser humanista tá tudo bem, tá super tranquilo. Mas é necessário ter cuidado com algumas frases que tomam generalidades da arte, porque hoje em dia se pede muito para que não se veja a arte pela perspectiva da universalidade. Então, se você vai manter as duas frases que você escreveu, e eu vou dizer quais são, você precisa dizer que é do meu ponto de vista. Tem que assumir a sua ocidentalidade, né? Então, assim, do meu ponto de vista, na página 20, a arte faz parte da cultura do ser humano e está presente em diversas regiões do mundo, onde assume as mais diferentes formas. Eu não concordo com você. E muita gente não vai concordar com você. Mas se você vai escrever isso, você precisa personalizar. Na página 61, você faz uma pergunta e responde. Estamos falando de artes. A pergunta é ótima, tá? Algo que leva o ser humano, ou seja, todo mundo, todos os contextos, todas as civilizações, todos os grupos sociais e todos os tempos a transcender o seu estado natural. Para quem gosta do simbolismo, isso é Kierkegaard, um filósofo do século XIX importante.
que vai ter muito impacto no simbolismo e depois no existencialismo. Mas eu não sei se a transcendência e a ideia de natureza cabem a todo ser humano. Isso é uma maneira de observar a arte. Se ela é a sua, assume. Você tem uma personalidade enquanto comunicador e deve assumir. Isso sem nenhum problema. Deixo os meus parabéns para as oficinas e sobretudo, para a maneira como elas se apresentam diferentes e para a maneira como você cresce com elas, né? Você cresce com a prática da relação entre ensino e aprendizagem. E esse crescimento é para sempre, tá? Então, assim, fica tranquilo que você ainda, por mais que você tenha colocado algumas conclusões que são importantes para você hoje, você vai discordar de todas elas daqui a 4 anos. Você vai achar o teu TCC e isso é bacana, porque é um processo de amadurecimento. Então, já quero dizer que gostei muito da estratégia. Deve ter sido muito difícil a divisão desse TCC, e eu dou os parabéns à sua orientadora, porque ele ficou orgânico, porque ele foi mostrando lentamente a sua proximidade com o seu problema, que é justamente como ser um professor artista dentro de uma sala de aula e como conjugar essa perspectiva, essas diferentes personalidades. Há todo um jogo no seu TCC que eu discordo, mas não é para você mudar, não. É para você pensar. Você trata a vida real divorciada da teoria. Eu trato a vida real como tudo. Teorizar é vida real. Teoria é vida real. E mesmo a diferença entre prática e teoria, eu acho que você tem que ter cuidado. Esta epistemologia entre as artes de fazer e as artes de pensar, a arte de pensar e a arte de fazer, desde os estruturalistas, ela já foi colocada em xeque. Então, assim, e aí você conhece o Rancière, conhece esse trabalho enorme que ele faz sobre a emancipação do público, a emancipação da expectação, né? O espectador não precisa rolar, não precisa pular para expectar, para assistir, para entender. Então, eu diria que em vários momentos onde você coloca, olha, a vida real é diferente, eu não sei, eu acho que você pode dizer que há uma dissociação entre teorias e práticas. Eu acho que isso é muito bonito, dizer que há uma dissociação, há uma diferença, ou há uma extensão, porque a teoria nunca é a praxis. Então, é óbvio que a teoria vai ser diferente. A teoria é generalizadora, a praxis é o fenômeno, né? A experiência. É você diante dos 53 alunos, cada uma, e reagindo com cada uma. E a teoria não vai lhe dar um acesso, não há psicologia que dê um acesso a todo esse conjunto de pessoas. Então, eu acho só que você deve ter cuidado, porque isso é um pouco, eu diria que um pouco frugal, a vida real e a teoria. Eu acho um pouco estranho, né? Reforça até uma visão um pouco anti-intelectualista, que você não tem. Que você tem uma visão intelectualizada dos processos. Na página 27, você vai falar sobre cultura. Falar sobre cultura, Isaac, é a maior roubada que existe. Porque falar, assim, vamos definir cultura. É muito preocupante, mas você pega por um canto que dá para você manter tudo que você escreve. Eu só diria, lá na página 27, que você vai descrever assim: quando pensamos em cultura, devemos tomar um pouco de cuidado ao defini-la e qualificá-la. Você sabe disso. Para alguns é culto quem vai aos museus. Eu acho que mesmo nesse escopo, eu faria uma pequenina mudança. Eu diria assim: quando pensamos em cultura, vírgula, estrito senso, vírgula, devemos tomar um pouco de cuidado. Né? Porque aí você está falando de um elemento da cultura que é o homem, a mulher cultos, as pessoas cultas, a relação com as instituições que se advogam à cultura e como isso é furtado, subtraído das comunidades, dos grupos sociais que são sem cultura. Eu acho que você está tomando um viés. Então, o estrito senso ajuda, resolve todo esse parágrafo, que é perigoso sem isso. Na página 31, eu não entendi porque você colocou Tiziano. Eu acho que você tem que rever quando você coloca a alegoria do tempo governada pela prudência, né? Então, é o Tiziano, você não fala do Renascimento, você não fala de alegoria, você está falando do simbolismo, e aqui você nem mostra. Eu simplesmente tiraria, né? Até um quadro famoso, etc. Né? Que pena que você não tenha trabalhado, mas é vontade minha, né? Quando sinto que já sei,
tá na cara que te encantou e que claro que você vai para dentro dos projetos e evidentemente que é um documentário com uma força lírica e, claro, com processos e problemas críticos, né? Você também poderia ter uma posição crítica em relação a algumas situações, porque a educação é isso, ela não vai ser perfeita nunca, né? Mas na página 40 eu quero fazer uma pergunta, a primeira pergunta. Você não precisa comentar nada do que eu disse até agora. Essa é a minha primeira pergunta, tá? Que tá tudo bom, eu só estou dando aí para você ver o que você pode fazer a mais para o seu TCC. E aí uma coisa que eu queria te ouvir a sua opinião. Você vai dizer na página 40 em relação, você está falando da Escola da Ponte, e você vai dizer alguma coisa assim, os alunos procuram os professores conforme têm dúvidas. É claro que você está falando do processo, né? Que a gente conhece muito bem, na área de arte e educação, a Escola da Ponte é um paradigma, ou conforme querem aprender determinados conhecimentos. Aí é uma provocação old school, eu sou old school, né? Uma provocação de uma outra geração, que vê em muitos processos pedagógicos uma dissimulada relação da ética do consumo. O que é a ética do consumo? É quando eu só aprendo o que quero, eu só aprendo o que desejo. Eu só aprendo, enquanto consumidor, aquilo que me traz prazer. E aí eu te perguntaria, enquanto professor artista, quando é que se deve aprender quando não se tem prazer? Quando se é que deve se aprender quando não se quer? É uma pergunta difícil, tá? Dá uma respirada, pensa. Podemos só aprender o que queremos? É uma sociedade ideal dentro do estatuto da Escola da Ponte, é uma utopia. Mas essa frase é uma frase interessante, conforme querem aprender determinados conhecimentos. Então, quando não querem aprender determinados conhecimentos, não aprendem. Só para deixar um pouco a sua vida um pouquinho mais difícil, estava muito fácil, né, Isaac? Na página 44, Isaac, você faz uma coisa que a gente não deve fazer, você suprime o sobrenome de duas colegas, Juliana e Letícia. Tá, elas são colocadas só como primeiro nome, você tem nome, prenome e sobrenome, eu acho que você precisa completar, elas tiveram uma participação importante. E aqui eu tenho uma dica para falar para você, essa dica é um pouco séria. Você coloca fotos no figura 19, 20 e 24, Isaac, com menores de idade, não tem problema nenhum. Mas você sabe que você é uma figura pública. Tem problema sim, né? Mas você sabe que você é uma figura pública. Você sabe que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente e eu simplesmente faria a rasura dos olhos. Eu acho que nesse material que está conosco, nós somos uma banca. Foi importante que você entregasse dessa forma. Eu agradeço tanto para a escola para o Elefante Branco quanto a escola do Varjão. Mas eu acho que para o depósito é importante que você faça essa supressão, porque embora não tenha nenhum conteúdo, você não tenha colocado em vexo, colocado em constrangimento, você não tenha nem batido no Código Civil, nem no artigo 20 do ECA, você precisa tomar cuidado, porque essas imagens podem migrar, elas podem ser tomadas, elas podem ser apropriadas do seu trabalho. Então, faça essa rasura nos olhos, crie uma não identificação, especialmente quando se trata não do ensino médio. Isso é muito mais importante, tá bom? É só para você ter algumas garantias. E volto a repetir, sobretudo porque você é uma figura pública, tá? Na página 55, eu acho que eu acho que há um encantamento com o ensino à distância. Você vai escrever assim, no ensino remoto, todos frequentemente colaboram entre si. Eu acho que na sua turma, porque na turma que eu dou em sala de aula, deve ser a minha aula, deve ser aquela aula chata, expositiva, eu pergunto, está todo mundo com a câmera desligada, ninguém tem dúvida. Isso acontece com professores de todos os níveis. Eu não sei se você conhece fórum de professores, eu participo de um fórum de professor de ensino médio, é uma reclamação infernal sobre isso. Então eu não sei onde eu acho que você, nesse caso, se encantou com a teoria, né? Você fala, olha, a teoria diz que todos participam. Eu entendo e concordo que a cultura maker, não gosto desse termo, a cultura maker já é uma cultura comunal, a cultura das comunidades, mas pode manter, eu entendo perfeitamente a aproximação
dessa nomenclatura, a cultura maker é uma cultura colaborativa. Mas eu não sei se naturalmente, como parece que você nos aponta, o ensino à distância, ele naturalmente produzirá a colaboração de todos contra todos, inclusive com aquele esquema que você mostra. Isso porque você coloca 2 exemplos anteriores que não são de educação à distância, né? Em Cotia e a Ponte, e que as relações de colaboração já existem, sem necessariamente ofertar aquele esquema. Claro que eu estou preparado para uma resposta. Olha, professor, aquilo é tudo que é o mais frequente, tudo que talvez seja o desejável, mas eu não sei. Eu acho que você pode amadurecer isso para o futuro. Adorei uma frase, só vou terminando aqui, eu acho que eu não tenho muito mais a dizer, mas adorei uma frase quando você coloca, olha, você tem um canal, você sabe a responsabilidade desse canal, você sabe a responsabilidade social desse canal, é muito importante, você está de parabéns porque você sabe que é uma devolutiva de um investimento que é feito em você, direta e indiretamente. E quando você diz assim, olha, as pessoas foram no canal porque o professor mandou, vim porque meu professor mandou, né? Então o canal já é o lugar onde o professor do ensino básico manda, né? Vai lá assistir o professor Isaac, que ele é que vai te ensinar alguma coisa, fica lá assistindo ele. Então, assim, é de uma grande responsabilidade. Você tem essa sapiência, você tem essa consciência. Não vou fazer nenhum comentário sobre a abordagem triangular. Eu acho que no texto você foi mais feliz do que na apresentação, porque a abordagem triangular, ela não nasce para as artes, para o ensino de arte, ela nasce para a mediação de arte, ela nasce para o museu de arte contemporânea, quando a Ana May foi a diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP, mas você não diz isso no TCC, então tá tudo bem, tá bom? Deixo meus parabéns, deixo as minhas considerações e meu muito obrigado por ter sido convidado, Nivalda. Nossa, agradeço imensamente, Dionísio, assim, como foi importante a sua fala, tanto para o Isaac como para mim também. Muito obrigada pelas suas considerações. Isaac, responder a sua questão e vontade de responder também, Isaac. Ok. Você podia repetir aquela primeira, a mais difícil? A mais difícil, a pergunta que eu quero te fazer é muito próprio das pedagogias alternativas lidarem com o desejo, a querência do aluno, né? É uma das perspectivas que é a ideia de que, olha, o aluno é que demanda o que ele deseja aprender. Mas é uma série de conhecimentos que são desgostosos, né? Que não são prazerosos e que nós temos que ser capazes de aprender. Então, a pergunta que eu te faço é essa, né? No ambiente da arte, isso é mais complicado, porque a arte é vendida, e eu estou usando a palavra vendida por causa da ética do consumo. Ela é vendida como sempre prazerosa, e a arte não é sempre prazerosa. Você é um artista. A arte traz sofrimento, traz angústia. A produção em arte é angustiante. Então, eu queria te ouvir nesse aspecto, né? Que história é essa de só se aprender o que se quer? Sim. Da minha perspectiva, né? Lembra que eu comecei, eu sou old school, não acredito nisso. Eu acredito que o conhecimento exige algum sacrifício, né? Não, com certeza. Naquele trecho lá sobre a Escola da Ponte, toda a referência que eu tiro para poder fazer aquele parágrafo, eu tiro de uma reportagem de 2004, 2002, 2004, com o José Pacheco. Então, isso que falar de os estudantes vão atrás do conhecimento do conteúdo a partir das dúvidas, é uma frase dele que eu transcrevo. E vem dessa entrevista. Se você pensar numa perspectiva de que a Escola da Ponte, ela vem para contrapor as escolas tradicionais, que tem lá aquele conteúdo, toma conteúdo, que a maior parte não vai ser, entre aspas, necessário para você. Claro, se você for, por exemplo, a gente aprende muita física, muita química, muita matemática, mas você pode seguir um caminho totalmente contrário, que você talvez use 2% do que você aprendeu em 3 anos letivos inteiros. Nesse ponto, a Escola da Ponte inova em deixar que o aluno
se interesse ali e busque o conhecimento, mas você não pode virar um laissez-faire, não pode fazer tudo o que ele quer, porque sempre tem um conhecimento que te falta, entende? Sempre tem uma coisa que é muito ruim assim, mas você precisa aprender. Eu senti isso quando eu tive que ensinar, por exemplo, geometria, anatomia e perspectiva, com 2 pontos de fuga para as minhas alunas. Elas falaram assim, não, mas isso não é legal, sabe? Isso vai tirando meio que a magia do desenho. E eu ensinei, eu falei assim, olha, é interessante, o importante da regra, que você aprende a regra, você contextualiza, a partir do momento que você aprende por que ela é necessária, o momento que ela é necessária, eu acredito que as minhas alunas, elas já iriam desenvolver também uma consciência então eu quebro com a consciência de fazer aquilo ali. Mas nesse momento anterior vocês têm que aprender. Então na Escola da Ponte, nesse ponto, de ter um pouco mais de liberdade, ela se parece mais inovadora. Porém, sempre tem conteúdos, né? Sempre tem responsabilidades que a gente tem que atribuir para o aluno. Olha, você precisa aprender isso, mesmo que você não queira, né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Eu tô profundamente satisfeito. E feliz com a sua resposta. Ah, sim. Aí tem mais uma pergunta que o senhor fez sobre aquela frase no final. Aquilo ali, na verdade, foi uma frase, eu não sei se eu deveria ter posto o SIC, né, que vem antes dessas frases populares, porque, na verdade, aquilo ali não é um comentário me autoelogiando o canal. Aquilo é um comentário depreciativo, porque a maioria das pessoas que assistem os vídeos comentados são alunos do ensino médio que estão sendo obrigados pelos professores a assistir aquela aula, e eles me xingam e aí eles depreciam o conteúdo porque eles estão sendo obrigados. Se eu tivesse no lugar do professor que estaria falando, olha, uma parte do exercício para essa matéria é você assistir esse vídeo, eu estaria contextualizando aquilo. Quando, por exemplo, eu tiver que falar com o meu aluno no ensino médio a respeito de cultura, eu vou tentar buscar na realidade dele o que é cultura. Não pegar um vídeo do Pondé, ou do Karnal, ou de qualquer outro filósofo, uma coisa super complicada, e deixar que aquilo que aquilo faça o meu trabalho, porque isso é totalmente errado. Eu já teve um professor que chegou em mim e falou, olha, eu tenho uma turma amanhã, tal horário, tem como você me dizer o que é isso? Tipo assim, faz o meu trabalho, por favor. Então, essa frase, na verdade, ela veio como uma crítica. Eu fiz o canal para devolver, ter toda essa questão de evolução, essa questão de você pensar mesmo como é que os recursos públicos estão sendo usados, questão séria. Agora, eu acredito que eu só consegui 10% do que eu queria. Em troca, eu estou alimentando essa máquina de conteúdo, de obsolescência programada do próprio conteúdo que é ensinado 90% das vezes. Porque quem realmente assiste, não assiste porque quer, ou porque sabe, está se envolvendo, ou porque está com aquilo no conteúdo programado. Assiste porque vai ter uma prova. Assiste porque o professor está literalmente obrigando ele a assistir aquilo ali, fazer um exercício. E no final das contas, a questão será que realmente, quando ele sair dali, ele vai ter, pelo menos, sido fomentado ali alguma discussão sobre o que é arte mesmo, sobre o ponto de vista dele sobre a arte vai ter evoluído do que era antes dele ter essas aulas? Esse é o ponto daquelas frases. Não, ficou claro. Isso está claro no seu TCC, viu, Isaac? Fica tranquilo. Está muito claro. E fique tranquilo. Você consegue 10% do que você quer. Eu não sei se consigo 2%. Então, fique muito tranquilo em relação ao sucesso que é o seu trabalho. Obrigada, Dionísio. E eu vou passar a palavra agora para a professora Andréia. Eu vou ligar a câmera, mas se vocês sentirem alguma oscilação aí na minha voz, vocês me falam, tá? Pode ligar a sua que eu desligo a minha para ficar mais. Tá? Uhum. Primeiramente, quero agradecer muito a professora Nivalda e o Isaac, que foi meu aluno.
pela participação da banca e também pela participação do professor Dionísio, que é a primeira banca, né, Dionísio, que a gente participa junto. Gostei muito da sua fala, eu acho que foi muito importante também, porque você está dando um olhar muito voltado para o seu campo, né, que é a história e a questão da educação. E eu vou fazer algumas considerações aqui, né? Primeiro, quero dizer que eu gostei muito do trabalho, né? Eu acho que é um trabalho de qualidade, e principalmente, Isaac, o que a gente sente, né? Você logo no começo, eu achei muito interessante esse primeiro tópico, né? Que você faz um agradecimento, faz um histórico assim da UNB, né? E como que isso reflete assim nessa sua percepção dessa importância que a universidade teve na sua formação. Né? Então, esse reconhecimento, né, a professora Nivalda também fala muito disso, né, é muito importante, é muito gratificante a gente, né, como professor, ver isso do estudante. E você, né, no texto todo, você tem assim, um comprometimento com a educação que é muito raro. Eu não participo muito das bancas de licenciatura, mas é o primeiro trabalho que eu vejo assim um comprometimento muito assim mesmo, né? Muito intenso com a questão da educação, né? Inclusive até o fato de você deixar o bacharelado, você deixou o bacharelado, né? Para optar pela educação. Então acho que isso é um ato assim corajoso também, né? E eu acho muito interessante porque com a educação você tem, né, eu sempre falo isso para os bacharelados também, né, você vai ter uma profissão, né, então você tem esse comprometimento, né, da profissão. Então isso fica muito marcado no seu texto e também a própria estrutura, né, que a universidade deu, dessa oportunidade que você teve de ter contato com as práticas, né, com todas as linguagens, com a fotografia, com o desenho, com a pintura, e como isso, né, reforça muito essa ideia, né, inicial do projeto da UNB, né, criado por Darcy Ribeiro. Então, acho que isso é um reforço e um reconhecimento seu, né, dessa importância, né, que foi essa estruturação do nosso curso. Lógico que tem falhas, né? A gente está sempre modificando, mas é alguma coisa muito interessante que você coloca isso logo na primeira parte do trabalho. E, deixa eu ver aqui, eu fiz algumas revisões, tá? Que eu vou até passar para a Nivalda, não que eu seja uma expert em português, mas algumas revisões ou algumas sugestões de corte, tá? Aí você depois com a Nivalda veja se procede ou não, e, enfim, não vou perder muito tempo com essa questão, né, dessa parte mais da estrutura do texto. E também não vou muito me estender sobre essa questão da abordagem triangular, porque confesso também eu sou um pouco ignorante nesse assunto. Tá? Inclusive nem sabia disso que o Dionísio falou, que foi um projeto, né, voltado para a mediação. Então eu acho que, enfim, né? Mas da forma que você entendeu, eu acredito que foi muito útil, né, no desenvolvimento das suas oficinas, né? Parabéns também, quero te parabenizar pela a forma alternativa que você conseguiu fazer, né? Você dar a sua aula, colocar em prática esses conhecimentos, ter o feedback dos alunos nesse momento tão complicado, né, que foi essa questão aí da pandemia. Então, acho que você foi bastante feliz nessa sua tarefa aí de tentar colocar, né, em prática esses conhecimentos
voltado para esse ensino inovador e que você sabe que é difícil, né? É muito difícil, porque, como o professor Dionísio disse, é muito fácil a gente aprender o que a gente quer, né? Agora, aprender o que a gente tem dificuldade e que é importante para a nossa formação, embora naquele momento o aluno não perceba isso, esse talvez seja o maior desafio. Bem, aqui eu vou falar aqui de uma frase que você fala na página 24, com relação ao desenho, tá? Você diz o seguinte: o desenho é uma forma sofisticada de se representar em uma superfície de duas dimensões, a folha de papel, um mundo em 3 dimensões espaciais. Aí, pontuo também o que o Dionísio falou, né, sobre esse ensino do desenho, né, essa concepção do desenho como algo para ser representado, né, uma representação realista, né, algo que vai te dar uma impressão de tridimensionalidade. Então, eu acho que o desenho, né, hoje, ele não cabe essa proposição, né? Então, eu acho que o desenho você pode tratar o desenho de uma forma muito mais aberta. Eu entendo que a questão da perspectiva é interessante, mas talvez para um primeiro contato com o desenho não seja a forma mais interessante buscar esse resultado, que seria, né, a perspectiva, a noção de volume. Então, acho que, em termos de ensino, seria muito mais interessante essa exploração da possibilidade do desenho, inclusive fora dessa ideia do desenho ser simplesmente uma linha, né, sobre um papel. Então, acho que esse é um ponto que me chamou a atenção com relação à sua proposição, né, à sua proposta de desenho. E aí, então, eu acho que, enfim, é uma coisa para você pensar, né? Eu também teria algumas sugestões que eu também coloquei aqui no texto que eu vou enviar para você, de mudança desses títulos, sabe? Que eu acho que às vezes eles são muito longos e eu acho que você poderia sintetizar, mas isso também fica para depois, né? O professor também falou dessa questão da crítica, né, à abordagem europeia. Eu também tinha feito essa observação aqui. Eu acho que esse aspecto, né, é uma coisa também que ela é uma informação também, né? Eu acho que a questão é como que isso se dá dentro do ensino, né? Como que as outras partes foram retiradas, né? Ou então deixadas em segundo plano. Então, acho que isso é uma questão também. E concordo inteiramente com o professor desse ponto da questão da cultura. É um meio, um ponto aí que eu acho que você tem que ter muito cuidado mesmo. Inclusive, também dei algumas sugestões para você deixar aquela coisa en passant, né? Uma coisa bem en passant, porque se você for abrir essa questão, eu acho que é perigoso, como o professor disse. O que me chamou a atenção também, com relação ao trabalho, assim, a sua trajetória, né, como artista, foram seus referenciais, né? Eu achei muito curioso esse impacto que você teve, né, com Matthew Barney e a Anita Malfatti. Talvez eu quisesse ouvir mais sobre isso, né, sobre esse impacto que você teve com a obra do Matthew Barney. E aí você vai falar sobre o simbolismo, né? Nesse ponto, quando você fala sobre o seu trabalho, né, sobre eu acho que não seria, né, essa explicação, porque você meio que tenta explicar, né, por que você usou o símbolo do cachorro, do cavalo. Então, acho que essa questão da sua
né, a forma com que você trabalha o seu próprio trabalho, eu acho que você tem que, não digo aqui não, tá? Você pode deixar do jeito que está, mas seria uma observação para você, no seu processo criativo, né? Você não procurar tantas justificativas para a realização do trabalho. Então, acho que isso é uma questão, porque como você colocou, fica muito querendo dar todas as fichas, sabe? Para o observador, para ele entender o que se passa né, no seu interior, no seu íntimo. Então, acho que é um processo, né, esse desenvolvimento do seu trabalho poético, acho que ele pode ir por outras vias, né? Eu acho que pode mais ver por uma estrutura. Então, como você fala, você coloca Freud. Então, hoje, né, tem vários psicanalistas que se detêm sobre a questão da arte psicanálise, né? Tem a Tânia Rivera, que é conhecida, lá do departamento. Tem outro autor que eu gosto muito, que é o João Fraser Pereira, que tem livros também que vão falar sobre arte e psicanálise. Então, talvez fosse interessante você dar uma lida nisso para ver como que a psicanálise, né, alguns conceitos de Freud, eles entram dentro de uma determinada poética de alguns artistas, mas que não tem esse sentido, né, de interpretação, né, de você definir e determinar o sentido do seu trabalho. Então, essa parte me incomodou muito nesse sentido, né, de você estar tentando explicar o seu trabalho, né? Então, acho que isso é uma coisa para você pensar, né? E uma outra coisa também, que você, no item 2.2.1, a forma e a forma, que você coloca, você descreve uma experiência sua no segundo grau. Eu, sinceramente, eu não acho que esse item ele vai contribuir assim, de alguma forma para o seu trabalho. Aí é uma coisa também para você ver com a Nivalda, né? Então, eu não acho que essa parte do trabalho, que é um trecho pequeno, né? Sinceramente, eu tiraria, sabe? Porque primeiro porque é uma coisa também que vem antes da universidade, né? Então, eu acho que talvez fosse, não sei, isso é para você, a minha avaliação é de que ele não tem, assim, nenhuma contribuição para o resto, inclusive nem com o seu próprio trabalho, sabe? Então, eu acho que seria, na minha opinião, ele não seria tão importante. Você fala aí, você entra no pessoal, né, os projetos, né, o que você fala do documentário do Pacheco, da Escola da Ponte. Eu senti falta sim, porque quando você fala da história, né, inclusive o tópico, né, que você coloca no primeiro, né, o contexto brasileiro da missão artística francesa às escolinhas de arte, eu acho que tem uma figura importante aí, que é o Augusto Rodrigues, né? Que ele foi, eu acho que um dos pioneiros da arte, da introdução da arte, né? Da escola de arte, escolinha de arte. Eu não sei se eu estou enganada, mas, enfim, é só uma observação, né? Porque eu senti uma falta, mas só que eu também não sou essa esperteza toda, né? E no texto você fala, na aula, né, na aula de fotografia, você fala logo no começo que vai ensinar a regra do terço, né? Do terço. Aí eu acho que só precisava de colocar eu falei assim, o que é isso, regra do terço, né? Eu não sabia o que era. Então, eu não sei se as pessoas sabem ou que eu sou ignorante demais. Então, que é um procedimento técnico da fotografia, né? Que depois, mais embaixo, você vai desenvolver. Aí você vai explicar que é a questão da cor, né? Mas é só para dar um
uma contextualizada logo na hora que você coloca essa informação. E aí você também, no final, né, na página 46, você fala que você contextualiza a sua foto. Aí eu senti assim, falta dessa contextualização, como que o trabalho, né, se inseriu dentro dessa sua proposta. Você citar, assim, como que foi essa contextualização. Né? Então, seria só também um link que eu gostaria de ter visto no trabalho. E a oficina, né? Então essas oficinas também eu achei bem bacana o processo, e principalmente o canal seu, né, Isaac? Eu acho que realmente é muita responsabilidade. Eu acho assim muito interessante mesmo o motivo, né, de você ter criado esse canal, que é exatamente esse feedback que você está dando para a sociedade, né, de todo o investimento que você recebeu gratuitamente, né, com relação a todo o conhecimento da universidade. Então, acho que esse canal é importante. Eu acho que aí você terá um grande crescimento mesmo, né, com relação ao ensino. Então, você tem muitas ferramentas para mudar isso, né, para poder inovar, trazer, né, proposições interessantes para se debater arte. Não é nem questão de definir, né, porque definir arte não cabe tanto aqui agora, né, mas eu acho que é um canal importante e que acredito que é a grande iniciativa que você está dando para esse seu projeto de professor de arte. Então, eu achei muito bacana o seu trabalho, a gente vê todo esse comprometimento que é raro, e eu só tenho elogios para você com essas pequenas observações, que depois eu vou te mandar. E é isso. Não tem nenhuma pergunta, viu? Essa pergunta só era com relação a essa sua relação com simbolismo, né? Como que você entende isso? Um pouco por aí, se você puder falar alguma coisa. Sim, perdão. A primeira coisa que eu queria falar era a respeito daquela exposição A Forma e a Forma. Eu não fiz ela enquanto eu estava no ensino... Tá. Oi? Enrolando aqui. Ah, tá. Deixa eu fechar aqui, porque eu tô... pode falar. Ok. Eu não fiz ela enquanto eu ainda estava no ensino médio. Eu fiz ela, eu acho que no meu segundo ano da UNB, e aí eu percebi que se eu fizesse... Eu já tinha uma oportunidade dessa, porque eu já conhecia bem mais ou menos a diretora do CEAM e assim por diante, então era mais fácil conversar e assim por diante. E aí eu vi que quanto mais cedo eu fizesse um tipo de exposição, não só eu teria eu teria a minha primeira experiência, né, fazendo uma exposição com curadoria. Eu contei com a ajuda de um colega meu, que foi o Railton Parga, e aí, mas eu também teria essa experiência de você procurar o local, conversar com as pessoas, escrever sobre a produção e assim por diante. Então eu trouxe ela como uma das minhas experiências, mas de fato, sendo que tudo que eu coloquei ali colabora para mim falar de simbolismo, a menos que eu tivesse também falado que essa exposição tinha traços simbólicos, ela ficou de fato ali meio desconexa. Mas eu acho que se talvez eu falar que teve ali um trabalho em cima do simbolismo, alguma coisa assim do tipo, né, envolvido com as técnicas que eu usei para realmente ali, a grande tentativa nessa exposição foi criar um tipo de ambiente um pouco místico, porque ele de repente trazer o observador a um outro ambiente, aí talvez esse ponto se encaixe melhor. Todas as observações que a senhora fez foram muito pertinentes, e eu vou responder essa que a senhora falou da questão do Mafel, porque foi uma questão de... Mil perdões.
A questão da obra do Marfel foi uma questão de uma síncope. Eu não, na época, assim, falando de maneira bem rude até. Eu não sabia muito o que eu gostaria de fazer naquele momento que eu fui fazer a prova de habilidade específica. Eu ainda estava muito perdido. Então, tinham várias obras e quase nenhuma... Elas tinham uma ligação entre si, mas muitas delas eram um pouco mais brutais, de certa forma, assim, comparadas à foto daquele sátiro, mas simplesmente eu não sei se foi o dia, se foi o calor, se foi qualquer outro tipo de fenômeno externo, ou se foi realmente uma questão psicológica, mas eu olhei para a obra e aí foi uma coisa assim meio de você realmente ter aquela fruição e foi um fenômeno. Eu olhei e eu falei assim, olha, não sei o que é isso, não conheço esse autor, eu nem sabia que aquilo via parte de uma cinematografia. O Barney, ele trabalha com histórias, principalmente histórias e mitologia, e aí ele usa muito dessa questão do cinema para construir suas histórias, e às vezes ele não faz nem só filmes, mas também performances e musicais, tanto que River of the Fundament, de 2014, é uma espécie de um musical, é uma espécie de uma ópera, eu não sei se esse é o termo, mas os atores cantam, eles estão trajados com vestimentas que, dentro ali daquele filme, eles fazem um papel de entidades do Antigo Egito. Então a gente tem os deuses do Egito ali, os personagens estão todos caracterizados, eles cantam durante esse filme. E aí você tem toda essa questão simbólica, porque, por exemplo, ele usa um carro para representar o primeiro corpo de um personagem que morre, se eu não me engano, 3 vezes na mitologia egípcia, entende? No Cremaster, The Cremaster Circle, do qual faz parte aquele sátiro, na verdade ele faz parte do filme 3, foram 5 filmes, se eu não me engano, aquele sátiro, na verdade, nessa foto, só a foto por si só está descontextualizada. Ele é um sátiro que ele aparece, ele dança, ele interage com outras personagens dentro desse filme. Agora, vê-lo descontextualizado naquela foto, com aquela iluminação, com os chifres, sem os chifres principalmente, porque o que compõe um sátiro, uma das coisas são seus chifres, porque ele não tinha seus chifres. E ver essa cena foi uma síncope, entendeu? Eu acredito que eu não tenho palavras para descrever isso. Eu decidi seguir artes visuais logo após dessa prova, e conforme eu fui aprendendo mais, eu me encontrei. Foi uma coisa muito pessoal, mas se eu falasse assim que, ao invés de ser um artista, um pintor, um movimento, foi a obra, né? Não foi tipo assim a vida do Matthew Barney, as outras obras, não, foi literalmente aquela obra. E a questão simbólica, eu venho na verdade de uma tradição, até eu critico um pouco a arte tradicional, mas a minha formação é totalmente tradicional, entende? Antes de vir para outros tipos de pintura, eu venho do desenho realista, de você copiar o retrato ali, e com o passar do tempo isso começou a me limitar. E eu percebi que muitas vezes eu queria dizer com símbolos, eu queria dizer com pistas visuais, eu queria me comunicar com pistas e não com literalmente objeto. Mas eu sempre me preocupei se as pessoas entenderiam o que eu estaria ali de fato comunicando. Porque, por exemplo, se você olha as obras de John Constable, que foi um dos nomes do simbolismo, se você não entender ali que aquilo está estritamente ligado, tem um cunho religioso, tem um contexto, você vê a figura de um homem nos céus com um compasso gigante medindo o tempo e que está anunciando o fim dos tempos, você pode ficar sem entender. Por mais que aquilo ali tenha muito simbolismo em si na cena, tudo precisa de um contexto. Então, quando eu falo tanto do Freud e do Nietzsche, é parte do meu ritmo, mas também é para dar um contexto a tudo aquilo que acontece naqueles quadros. E o simbolismo, eu acredito que é muito formidável, porque você consegue criar um ambiente que fica um pouco perto demais do surrealismo, e ao mesmo tempo o simbolismo ele pode tanto querer realmente comunicar uma mensagem como nada,
Porque, por exemplo, preto para algumas culturas pode simbolizar vida ou morte. Então depende muito do contexto. Mas o simbolismo eu acho como forma de expressão, não como um movimento que você fica acorrentado e agora você tem que ficar só fazendo sobre isso, mas mesmo como uma linguagem, porque nossos sentimentos, eles são, às vezes, pelo menos para mim, meus sentimentos às vezes são intransponíveis. Então, de repente, usar símbolos, né, seria uma forma um pouco mais direta de fazer essa transcrição, né? Às vezes, por exemplo, no cinema você pode simplesmente usar o vermelho para simbolizar que algo importante vai acontecer, ou o personagem está num momento de grande tensão, né? Então, assim, o simbolismo para mim é muito formidável enquanto forma de expressão e na arte. E o Dionísio tem razão. Eu vou retirar aquela questão da alegoria. É porque, na verdade, eu queria fazer uma diferenciação entre simbolismo, você fazer ali uma pintura, uma peça, algum tipo de trabalho simbólico, e alegórico, que aí já vem de outra tradição, lá dessa época da... Agora não sei se é da Renascença, se é mais para trás. Mas talvez tirar seja melhor, tá um pouco distante. Tá, não, eu fiquei curiosa. Aí agora, então, agora você me deu ainda mais alguns elementos para te falar. Porque, por exemplo, quando você teve aquele impacto com a obra do Mark Parr, você não tinha nenhuma... Isso que eu quero te chamar a atenção. Você não sabia nada daquilo. E o que foi que te impactou? Foi a forma, né? Foi assim, aquela imagem, aquela coisa estranha, independente desse contexto. Então, isso te deu impacto. Então, quando eu falo que você não precisa explicar, né, as coisas, é nesse sentido, que você não... Ele tem uma história lá, né? Ele tem uma história, mas você não precisa saber dessa história, porque a forma com que ele vai contando é um negócio absolutamente espetacular. Né? Então, assim, a questão de como que você vai trabalhar, no caso, a pintura, você, né, no caso da pintura, essa imagem, entendeu? Meio que sem ficar pensando muito nessa historinha, é mais nesse sentido. E aí o que você acaba de falar reforça isso que eu estou querendo dizer, né? Que é a questão da como que o artista né, construiu determinada obra, né, e como que isso chegou no observador. Mas estou satisfeita também. É isso, gente. Obrigada, Andréia, pelas considerações, pelas lições aí. Olha, assim, eu acho que realmente assim, a presença de vocês dois foi assim, muito importante, porque a gente tentou aí, né? Eu acho que vocês fizeram uma leitura assim, uma leitura muito abrangeram, né? Foi assim, abrangente em todos os sentidos, assim, né? O Dionísio com toda a questão da história da arte, né? Da teoria, enfim, da educação também, e a Andréia com as questões mais tentando trazer essas contribuições aí pelo esse outro lado do Isaac, né, também, que ele é um artista, ele também tem uma prática, né, ele trabalha com a linguagem, ele tem uma prática, ele também é um pesquisador dos artistas, então foi muito importante, assim, as questões que vocês trouxeram e a leitura que vocês fizeram também. E eu gostaria de dizer aqui que eu concordo assim, plenamente com as considerações que foram feitas pelos dois, assim, a correção geral, com certeza, essa aí vai ser feita assim, do começo ao fim, e suprir as identificações, Dionísio, também, isso aí tá anotado aqui, assim, né, grifado, que isso também será feito, e foi um vacilo isso aí ter passado. E Dionísio também foi muito generoso, já indicando correções, já sugerindo também, né, as alterações. Muito obrigada, né, e a Andréia com esse documento que ela vai enviar também para a gente.
Com relação à Semana de Arte Moderna também, concordo plenamente, retirar o Tiziano, então acho que vai ser uma revisão muito, muito boa de fazer também, porque a forma como vocês trouxeram, né, e como a gente vai rever tudo isso aí, com certeza que vai dar uma outra cara assim, para esse texto, e a gente vai tentar recorrer, né, a todas essas faltas aí que a gente deixou passar. E é importante, né, Nivaldo, a gente marcar aqui como que é a importância do aluno fazer o PIBIC, né? Porque Sim. isso dá uma base, né? O primeiro PIBIC é assim, tipo o meu primeiro sutiã, né? Porque você nunca mais esquece. Porque é o contato, é o momento que o aluno tem ali, às vezes está cru, né? E vai vendo mais ou menos o que é uma pesquisa, né? Então, eu acho que o fato dele ter passado pelo PIBIC foi muito importante para ele ter conseguido, né, apesar das falhas que a gente sempre tem, enfim, ele ter estruturado esse trabalho. Muito, muito bacana. Aqui, ter feito esse PIBIC com Dionísio também foi assim, muito importante. Dionísio, ele tem um reconhecimento assim, tanto pelas questões mesmo de conteúdo, como ele diz, o Dionísio me puxava minha orelha, porque o que eu consegui escrever, eu aprendi com o professor Dionísio. Então, esse reconhecimento também, que é muito importante, assim, claro, vai melhorar mais ainda, tem que melhorar, né? Como você disse, quanto mais aprende, parece que a gente menos aprendeu, mas é importante tudo isso, esse percurso, né, na universidade, essas etapas, né, que levam a trabalho. Então, agora, se vocês têm mais alguma questão? Não. Sabe, você quer falar mais alguma coisa? Está satisfeito? Porque a gente tem que... Isaac? Oi? Acho que ele caiu, hein? Será que ele caiu? Eu caí? Não. Talvez. Eu queria pedir para você, então, se retirar da sala para a gente deliberar a sua missão. Perfeito, então. Vou sair agora, tá bom? Eu te mando uma mensagem pelo WhatsApp, tá? Fica atento. Ok. Então, vou sair agora. Obrigado, Isaac. Abraço, parabéns. Abraço. Muito obrigado, pessoal. Ótimo final de ano para vocês.